Depois que impediu o nobre mesquinho de ameaçar um comerciante local, Cecily foi informada de um outro problema. Uma pessoa mentalmente desequilibrada estava atacando civis enquanto destruía várias outras coisas. Quando chegou lá para ajudar, acabou sendo derrotada facilmente, já que o oponente era Jack Stringer, um veterano da guerra. Para a sorte dela, um ferreiro habilidoso com uma katana, Luke, aparece e em um piscar de olhos derrota Jack. Antes que pudesse agradecer a ele, Luke olha para Cecily e insulta suas habilidades como cavaleira e vai embora junto com sua assistente Lisa. Quando estava tentando consertar seus equipamentos, Cecily descobriu por outros ferreiros o quão habilidoso Luke era. Então, momentos mais tarde, ela chega na casa/loja dele. Entretanto, Luke acabou recusando seu pedido e afirmando que apenas forjava para uso pessoal. Quando de repente os sinos da cidade começaram a tocar, ou seja, problemas à vista. Monstros controlados por um homem de capuz estavam atacando um grupo de soldados com o objetivo de pegar um tesouro. Cecily tentou ajudar, mas foi novamente derrotada e salva pela segunda vez pelo Luke. Entretanto, as coisas saem do controle quando o homem de capuz transformou um de seus aliados em um demônio que acabou destruindo a espada de Luke e arremessando para longe. Como estava vulnerável no chão, Cecily voltou e acabou protegendo ele, sendo que Luke pediu para ela segurar o monstro por um momento, enquanto ele junto com Lisa forjasse uma espada magicamente. Em questão de segundos, uma nova espada aparece. Então Luke rapidamente consegue derrotar o monstro, mas sua nova espada desaparece. Segundo ele mesmo, armas forjadas através de magia é bem mais frágil. Como todo bom anime, não pode faltar aquele pequeno fanservice. Nesse caso foi quando a armadura de Cecily quebrou e deixou seus grandes melões à mostra. E para completar o clichê, ela fica envergonhada e deu um golpe em Luke. Enquanto isso, em uma reunião importante no centro da cidade, líderes de várias nações estavam discutindo que o pseudo-demônio Valbanil estava desaparecendo lentamente, e logo mais ele acabaria despertando. Na casa de Luke, Cecily pediu que ele criasse uma nova espada para ela novamente, no qual ele concordou em fazer, só se ela pudesse pagar à vista. Ela falou que com seu salário não ia poder e acabou chamando ele de mão de vaca. Na cidade, o prefeito e o chefe de guardas deu como missão para Cecily proteger um tesouro precioso. Quando ela chegou na sala, descobriu que o tal tesouro era uma espada demoníaca que podia assumir uma forma humana. Seu nome era Arya. Quando chegou na casa de Luke, todos estavam reunidos e Lisa entregou uma comida cheia de nutrientes para Arya. E acabou falando que esse lugar era bom para pessoas como elas. Ou seja, dá a entender que Lisa temeu uma espada demoníaca. Luke então pediu para Arya que ela se transformasse em uma espada e Cecily acaba demonstrando que ela pode formar lâminas feitas de vento. Momentos mais tarde, enquanto as garotas estavam comendo fora, Lisa acabou sem querer revelando que Luke estava procurando por uma espada ou algo que poderia matar Deus. E ao mesmo tempo Luke estava pensando em Arya e que talvez ela poderia. E na cadeia, os presos acabaram conseguindo fugir e mostrou que eles estavam sendo possuídos por demônios. Enquanto isso, Cecily estava obtendo uma nova espada que parecia com a de Luke, para se acostumar com esse tipo de arma. Um outro cavaleiro zombou dela por se preocupar em carregar uma espada quando ela fica com muito medo de matar durante uma batalha. Então nesse exato momento, o homem de capuz ordenou que os prisioneiros atacassem a cidade. Quando se juntou à luta, Cecily foi dominada pelo medo e foi incapaz de matar seu oponente, e foi acusada de covardia pelo homem que zombou dela, na frente de todos os outros cavaleiros. No dia seguinte, Arya chegou e estava observando Cecily treinar, e manifestou seu interesse dela se tornar seu próximo mestre. Mas Cecily acabou rejeitando essa ideia, optando por se tornar apenas sua amiga. O chefe dos cavaleiros e o prefeito estavam conversando, planejando criar um leilão da espada demoníaca que serviria de isca para atrair o homem de capuz e prender ele, mesmo sabendo que provavelmente o inimigo iria fazer um outro contrato demoníaco forçado, e se isso acontecesse, iria morrer muitas pessoas. Sem querer, Cecily escutou essa conversa e entrou em conflito interno, porque sua principal missão é de proteger Arya, e agora foi designada para realizar uma apresentação de um leilão em que sua protegida iria se tornar uma isca. Com isso em mente, ela foi perguntar para Luke o que ele faria nessa situação, o que ele respondeu duas coisas. A primeira foi que não colocaria essa pessoa em perigo e que nunca faria isso novamente. E a segunda foi, se ele fosse capaz de evitar isso, então Luke protegeria essa pessoa com sua vida. No dia do leilão, minutos após a apresentação começar, Jack apareceu no meio da multidão e acabou se transformando em uma espécie de demônio gigante vermelho. Quando começou a batalha, os cavaleiros que estavam em multidão rapidamente agiram. Inicialmente parecia que estava tudo sob controle, mas não esperava que o Jack fosse tão poderoso. E por fim ele acabou derrotando todos eles facilmente, e pegou a espada. Luke e Lisa chegaram para levar Cecily embora, mas vendo que mais uma vez estava
estava sendo inútil, Cecily implorou pela ajuda de Luke, oferecendo tudo que ela poderia oferecer, dinheiro ou até mesmo seu corpo. Como a espada mágica de Luke quebrava facilmente, ele combinou que iria atacar 3 vezes e quando as chamas abaixassem, ela pegaria a espada demoníaca e mataria Jack. Felizmente, o plano deu certo de primeira. Nos primeiros 8 minutos do 5º episódio, mostra Lisa ajudando nas tarefas diárias, fazendo comida, pegando pedidos de criação de ferramentas e ajudando algumas pessoas da vila. Momentos mais tarde, Cecily junto com a Arya aparece e estavam comendo juntas com Luke e Lisa. Depois de conversarem por mais um tempo, Cecily viu que Lisa tinha apenas o mesmo conjunto de roupas, então sugeriu que fosse comprar mais roupas para ela. E basicamente o resto desse episódio é isso. No começo do 6º episódio já começa frenético, com Cecily e Arya sendo atacado por 3 mulheres, sendo que cada uma delas tinha uma espada demoníaca mais poderosa que a anterior. À medida que a luta avançou, Luke recebeu uma visita que estava ligada ao trio de assaltantes, Charlotte, uma jovem do Império que é filha ilegítima do Imperador. Ela estava ordenando que ele fosse para o Império junto com ela, e foi revelado pela Charlotte que ela havia mandado 3 de suas guardas para recuperar a espada demoníaca que estava com Cecily. Quando Luke tentou ir para a cidade, foi brevemente parado pela Charlotte, que também estava com uma espada demoníaca, mas ela foi facilmente derrotada por ele. Considerando que suas adversárias eram 3 guardas da elite e que elas estavam usando espadas demoníacas, Cecily dessa vez estava indo muito bem, mas mesmo com tanto esforço acabou sendo derrotada novamente. Para a sorte dela, Luke chegou com a princesa desmaiada e com um simples golpe de espada derrotou as 3 adversárias. Depois que as coisas se acalmaram, todos foram conversar com o prefeito. E lá foi decidido que temporariamente o grupo da Charlotte iria ficar na casa de Cecily, enquanto o prefeito verificava se ela realmente era filha de quem dizia ser. Em troca da hospedagem e alimentação na casa da Cecily, a princesa e sua equipe foram forçados a trabalhar como empregadas domésticas, e Cecily acabou sendo obrigada a ajudar também. Depois que fizeram várias atividades domésticas juntas, o grupo da princesa e a Cecily acabaram ficando mais próximas, e durante o banho, Charlotte contou mais um pouco de sua história. Há um ano atrás, a mãe dela morreu, e ela falou que antes de morrer, que tinha o desejo de ser aceita na família imperial de novo. Então, Charlotte falou que se ela fosse reconhecida, ela teria certeza que o imperador se lembraria da mãe dela. No final desse episódio, todos estão reunidos para escutar uma mensagem enviada pelo imperador, informando que não existia nenhuma Charlotte no império, e que foi ela mesma que reivindicou esse nome e roubou as espadas demoníacas dos cavaleiros imperiais. E para piorar, ainda falou que ela deve ser punida severamente sob as leis do império. E isso deixou a princesa em choque, já que além de não conseguir ser aceita como filha legítima do imperador, agora ela tinha sido jurada de morte. Ainda em estado de choque pela repentina notícia, foi apresentada uma outra solução para ela, era desertar e fugir para outra nação. Entretanto, ela precisaria renegar seu nome e contar informações importantes do império para outra nação. Mas Charlotte não queria trair o lugar aonde sua mãe nasceu e que amava tanto. Sem que ela soubesse, suas 3 subordinadas fizeram um plano para tentar roubar as espadas demoníacas. Elas tinham em mente que se fizessem isso e levassem até o imperador, talvez ele pudesse perdoar ou até mesmo reconhecer Charlotte como sua filha. Mais tarde naquela noite, as 3 se infiltraram na mansão e estavam prestes a concluir o plano, mas elas acabaram sendo detidas pela Cecily. Mesmo estando sozinha, dessa vez o resultado da luta foi diferente. Cecily usou a vantagem do local ao seu favor, priorizando tentar enfrentar cada uma delas sozinhas. Depois de alguns confrontos, ela conseguiu derrotar todas elas e por fim acabou chegando a princesa. Quando Charlotte chegou, Cecily começou a conversar com ela a respeito dela fugir para outra nação. E não era para o bem dela, e sim para aquelas que são importantes para ela, já que suas subordinadas e amigas arriscaram suas próprias vidas para conseguir fazer ela feliz. Depois de pensar por um momento e ver suas preciosas amigas no chão, em um estado de derrota total, ela decidiu seguir o conselho da Cecily e foi embora para outra nação. Em um sono, Luke se lembra de sua amiga que era muito parecida com a Cecily. Inclusive, seu sonho é proteger a cidade e os mais fracos, mas infelizmente foi morto por um demônio. No dia de folga de Cecily, ela foi obrigada pela sua mãe e pela empregada a vestir algo diferente para impressionar alguém que ela gostasse. Na cidade, ela deu de cara com uma pessoa que falou para que ela levasse Elsa para Luke, para consertar uma adaga importante para ela. Chegando na casa de Luke, ele falou que era impossível consertar, já que o núcleo da adaga estava quebrado. Então Lisa quis tentar ajudar, enquanto Luke saiu junto com a Cecily para um compromisso que ele tinha. O local onde Luke foi visitar era o cemitério onde estava enterrado sua amiga de infância, Lisa Oakerhood. Então ele acabou contando um pouco de seu passado para Cecily. Quando exploravam uma caverna que era uma área proibida, eles acabaram indo mais ao fundo que deveriam e lá encontraram o Valbanil, um ser que quase todos os habitantes consideravam um mito. Infelizmente, sua amiga Lisa acabou morrendo para proteger Luke. Inclusive, o próprio pai de Luke morreu ao tentar resgatar os dois. Enquanto isso, Elsa, que já havia retornado para sua casa,
estava relatando para o mestre dela que havia encontrado ele, o Valbenil. Tarde na noite, o mestre dela acabou indo para a casa de Luke e o atacou com uma espada demoníaca do tipo trovão. Por algum motivo que seja, ele recuou e voltou no outro dia de noite. Mas dessa vez ele estava junto com o Homem de Capuz, sendo que Luke também não estava sozinho. Então o conflito se iniciou, mas dessa vez o Homem de Capuz foi o oponente de Luke, enquanto o outro estava lutando com Cecily e a espada demoníaca. Sendo que durante a luta, ele repetia diversas vezes que mataria o Valbenil, direcionando todo o seu ódio para Alice. E foi descoberto durante a luta que Elsa era na verdade uma espada demoníaca do tipo trovão, que nasceu da raiva desse velho cavaleiro quando viu sua filha ser morta pelo Valbenil. Em um momento da luta, o velho falou para Elsa cumprir sua promessa. Então ela pega aquela mesma adaga que foi consertar e acabou matando o velho cavaleiro. E após isso, ela acabou desaparecendo por causa dos ferimentos dela em batalha. Vendo que seus aliados haviam sido derrotados, o Homem de Capuz, antes de partir, fala que o sangue de Valbenil reside em Lisa, e que Luke usou sua amiga de infância para criar um demônio. Essa nova Lisa, no caso. Durante uma importante reunião, Cecily confronta um dos convidados afirmando que ele era um Homem de Capuz, mas se vê impotente porque não tinha uma prova concreta disso, e os outros cavaleiros acabaram impedindo de fazer qualquer coisa. Durante a reunião, os governantes e os enviados começaram a criticar Luke, falando que ele não estava se esforçando o suficiente e ainda por cima acabaram insultando Lisa. Então Cecily começou a defender ele e falou para um deles que testasse sua espada contra a de Luke. Para fechar com a chave de ouro, a espada do Homem de Capuz simplesmente quebrou. Algum tempo depois dessa reunião, em um local desconhecido, o Homem de Capuz aparece atacando uma cidade com um exército de demônios e termina com ele jurando de morte Luke e Cecily. Em uma ponte da cidade, Luke e Lisa estavam conversando, quando de repente um grupo de demônios humanoides atacaram ele. E não era apenas ali que estava acontecendo um ataque, e sim na cidade inteira. E o Homem de Capuz era o responsável. Uma série de conflitos começou pela cidade inteira. Corpos espalhados para todo lado e demônios gigantescos quebrando as paredes da cidade. Em um certo momento, Luke e Lisa acabaram se separando, e sem perder tempo, Luke foi direto para onde estava o inimigo. Chegando até lá, os dois começaram a lutar, mas estava nítido que Luke estava em desvantagem. Enquanto isso, Lisa foi até Cecily para pedir que ajudasse Luke, sendo que no meio do caminho se depararam com uma inimiga muito poderosa, que com uma certa dificuldade, Cecily acabou conseguindo derrotar sua adversária. E finalmente, quando chegaram até Luke, viram que ele havia acabado de levar um golpe fatal. Então, vendo que reforços haviam chegado, Luke pediu para que Cecily segurasse o inimigo por um momento, para que ele criasse uma nova espada. Mas acabou que não foi necessário ela fazer nada, já que o inimigo subestimou as suas habilidades novamente e deixou Luke concluir sua espada sem nem tentar atrapalhar. Após concluir a espada, Luke entregou para Cecily e falou que agora era com ela. Então os dois lutaram e após um rápido confronto, Cecily conseguiu atingir um golpe fatal no Homem de Capuz, que por sua vez acabou sumindo como se fosse uma espécie de fantasma. Obviamente, antes de sumir, ele amaldiçoou os dois e falou que ainda iria voltar. E é isso mesmo que você está pensando. Com isso, o anime acabou mostrando Luke se recuperando do ferimento e conversando com Cecily. E durante a música de encerramento mostra diversas cenas das pessoas reconstruindo a cidade, a espada demoníaca no túmulo da Elsa e vários outros pequenos acontecimentos. Não se esqueçam de se inscrever para acompanhar outros resumos de animes. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham um ótimo dia. E até o próximo vídeo. Até mais!